Você sabia que os estudos mais avançados de teologia afirmam que a pessoa só vai ver Deus, aliás, só vai ver Deus quem for para o céu. Quem for para o inferno não verá Deus. Nem no juízo particular, porque depois que a gente morre vem o juízo particular. É claro, Deus seria injusto de deixar uma pessoa lá no túmulo ficar esperando não sei quantos anos para esperar acabar o mundo. A igreja não poderia nem ter santo e santa. O juízo particular, como é que se dá o juízo particular? Imediatamente depois da morte, a pessoa é mergulhada na graça da morte. E aí existem 3 possibilidades só. Se essa pessoa está santa, se essa pessoa fez uma opção radical por Deus e não morreu com nenhum pecado mortal e nem venial, essa pessoa imediatamente sobe para o Pai. E aí ela vai ver Deus. Se a pessoa fez uma opção por Deus, mas não conseguiu ficar sem pecados veniais, sem pecados graves até, ou se arrependeu, mas ainda tem as penas do pecado, as consequências do seu pecado, essa pessoa opta por Deus, mas ela não pode estar na presença de Deus. Então essa pessoa, para poder chegar bem em Deus, é a mesma coisa. Vamos pegar um exemplo bem simples. Você vai entender purgatório hoje, se é que você não entendia até hoje. Você está sujo de bosta de vaca. Você está lá capinando o terreiro, a vaca sujou você, e daí meia hora você tem um encontro com a sua namorada. Você vai desse jeito para ela? O que você quer fazer? Tomar um banho, pôr uma roupa limpa, entendeu? Pronto. Quando a gente morre, se a gente está caindo umas sujeirama do pecado, eu vou querer chegar diante de Deus sujo? Sabendo que Deus é limpinho, cheirosinho me esperando? Eu vou querer tomar um banho, não é isso? Pois purgatório é uma opção de quem vai para o céu, que quer chegar no céu cheirosinho, de barba feita, com os pelos da orelha cortados, sem aqueles ranhos dançando no nariz, sem remela, entendeu? Sem caspa, sem seborreia, sem chulé. Agora, tem certas pessoas que vai precisar passar uns 600 anos no purgatório, porque só na unha do pé daquele elemento, isso leva muitos anos. Purgatório é o tempo de purgar. Por isso que não é purgatório, senão seria lugar de pulgas. É purgar, é purificar, é limpar. Então eu quero tomar um banho, porque eu quero cheirosinho no céu. Por isso não interessa quanto tempo passa. Agora, Deus o livre e guarde. Você morreu em comunhão com o demônio, rompido com Deus, é a hora da descarga. Você vai para o tacho para sempre. A Bíblia garante e o catecismo da igreja afirma: não tem volta, é imediato. É você que se condenou. Deus não condena ninguém. Deus não manda ninguém para o inferno. Tem gente que fala, mas o inferno não existe, porque se Deus é pai, qual é o pai que vai querer mandar o filho para a perdição eterna? Lógica de imbecil. Não é Deus que manda ninguém para o inferno. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, Deus seria injusto, como um pai e uma mãe também seriam injustos, se o filho esforça, o outro não esforça coisa nenhuma, e depois os dois receber a mesma coisa. Que é isso? Aí era Deus que tinha que ir para o inferno, e como ele não pode ir para lá, é melhor que a gente não vá também. Porque aí, meu filho, nem ele pode ir lá buscar você mais. Jesus já foi. Então a pessoa faz uma opção. O inferno é consequência. O Eclesiastes 11, versículo 3 diz: a árvore aonde ela cai, ela fica. Olha que passagem linda para a gente entender a morte. A pessoa que em vida procura o céu, ela cai na morte no
Céu. A pessoa que em vida procura o céu, mas se suja no pecado, ela cai entre o pecado e o céu. Louvado seja Deus, vai para o purgatório. Agora, a pessoa que fez uma opção para o inferno, e aí, tem gente nesse mundo que nasceu para criar inferno para os outros. Sujeito que nasceu só para atazanar a vida da gente. Que isso? Parece que tem prazer em ver a desgraça do outro, prazer em ver o sofrimento do outro, prazer em ver a dor do outro. Dá uma olhada perto da sua vida para ver se você não está criando inferno. Tem gente que tem o dom de criar inferno com a língua. A língua da pessoa é uma língua infernal, que diminui, que machuca, que oprime, que ofende. A pessoa já levou tanta cabeçada na vida e não aprende. A história do sujeito, o sujeito estava andando, de repente ele levou uma tijolada no peito, e ele ficou olhando para trás para ver quem que jogou. E não achou. Sim, senhor. É besta. Pois nós fazemos assim, a vida nos dá paulada. E a gente fica olhando para trás, ah, meu Deus, que será que eu sofro desde criança? Por que isso me aconteceu? Por que a professora não gostava de mim? O professor não gostava de você porque você era chato desde criança. Você parece que nasceu com o dom de atazanar. Gente, você está na hora, você já venceu o prazo. Aonde a árvore cai, ela fica. Então, Jesus não escondia a morte. Jesus dialogava sobre a morte. Ainda mais transformava a situação de morte em vida. Mas, gente, esse é um processo que sem o mergulho na graça de Deus é absolutamente impossível. Enquanto nós não saímos das mentiras que o pecado criou para nós, enquanto nós não saímos das mentiras que de modo especial essas doutrinas reencarnacionistas vem colocando na cabeça das pessoas, inventando uma falsa saída para a morte. Meu irmão, minha irmã, nós teremos um encontro com a morte dos outros e nossa. E esse encontro ou nos torna melhores ou nos torna piores. Agora, que é uma coisa muito importante. O mundo julga pelas aparências. Evangelho de hoje à tarde, na missa de hoje. Deus não.